Graça e paz, queridos, tudo bem? Como que vocês estão? Boa noite. Aqui é o pastor Fábio, mais uma live. Estamos começando 10 minutinhos mais cedo para a gente poder conversar um pouquinho, passar alguns avisos, umas coisas que têm acontecido conosco aqui em Colorado Oeste, na Igreja do Amor, aqui em Colorado Oeste. Não sei se vocês estão acompanhando a nossa nova casa, esse final de semana estava muito bonito, lotado. Como vocês estão? Boa noite. Foi maravilhoso. Conforme você for entrando aí, querido, vai dizendo de onde você é, qual a sua cidade, onde você é, qual a sua cidade, qual a igreja que você congrega, vai colocando aí para nós. Vou esperar alguns irmãos entrar. Aí já temos um irmão online, 2 irmãos online. Vamos entrando e vai colocando seu nome aí, vai dando um oi para nós aí. Olha aí, Francisval, Vander dos Santos. Seja bem-vindo, Francisval. Tudo bem? Como que está? Bem, querido, como vocês estão? Vai entrando, vai dando um oi aí para nós. Hoje nós sempre ministramos na segunda-feira aqui online. A palavra que nós ministramos no domingo, no culto. A semana passada não foi eu que ministrei, foi o mentor Domingos, então por isso que eu não fiz a live da segunda. Mas hoje, como fui eu que ministrei ontem, então hoje nós vamos liberar a live aqui para nós podermos aprender. E o tema foi Sinais dos Tempos do Fim. Queremos navegar aí na palavra e aprender um pouco da palavra. Se você estiver aí online, vai dizendo oi aí para nós, colocando o seu nome, vai nos falando conosco aí, queridos. Todos que forem entrando, vai dando um oi aí, querido. Vai dando um oi aí para nós irmos sabendo de onde você é. E aí temos mais gente já online. Murilo, tudo bem, Murilo? Como está? Seja bem-vindo. Murilo está conosco. Aí entrou o Murilo. Quem mais está conosco? Já nós vamos começar, querido. Falta 7 minutos, uns minutinhos para nós conversarmos. Enquanto isso eu vou colocar o cabo aqui no computador que eu esqueci. Você dê extensão para puxar para cá. Colocar o computador. Não vai alcançar. Não? E aí, Murilo, como é que está? Tudo bem? Sim, estamos com um novo local. Olha a Andressa aí. Murilo, estamos com um novo local. Agora nós estamos com a Igreja do Amor. Igreja do Amor. Entendemos que há um tempo novo para nós, atual. Murilo, que legal, pastor Zenaldo. É isso aí, Murilo. Eu recordo. Como é que está tudo aí? Estou acompanhando vocês, a igreja de vocês também está linda. O Simar online, a Andressa está online conosco aí, lá da linha 7. Bota um oi aí, Andressa. Bota um oi aí para nós. Olha aí, pastora Judite. Tudo bem, pastora Judite, da congregação nossa? Parceiros nossos lá, da nossa igreja lá em São José dos Pinhais, Curitiba, são nossos filhos espirituais. Temos caminhado junto aí. Como estão? Tudo bem? Tomara que esteja conosco na live. Vamos falar sobre os tempos, os sinais do fim. Sinais dos tempos do fim, vamos falar hoje. Foi a live que nós ministramos ontem, sim? Então hoje nós vamos... como nós não estamos gravando nossa live ao vivo ainda, porque ainda não instalamos lá a parte de mídia da igreja ainda, então nós estamos fazendo a live na segunda-feira, com mais detalhes, com mais tranquilidade, para dar mais detalhes daquilo que ministramos no domingo. Amém? Vamos esperar os irmãos entrar, os irmãos estão entrando aí. Simone Miranda acabou de entrar. Olá, Simone, tudo bem? Grazi acabou de entrar.
está conosco aí também. Vamos lá, vai entrando aí, vai entrando. Olha a pastora Judite aí. Um abraço, pastor Monteiro, lá de São José dos Pinhais. Um abraço para eles aí. Amém? Querido, então vamos começar? Vamos fazer uma oração? Quero orar com vocês, para nós começarmos. Eu estou bem animado hoje, eu acredito que tem revelações para o nosso coração. Esse tempo ao qual nós precisamos a cada dia ensinar as pessoas sobre o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino, sobre tudo que o Senhor quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Um dos motivos de nós estarmos aqui toda segunda, quarta e sexta é levando essa palavra para te motivar a você também falar com outras pessoas, a liberar palavras sobre outras pessoas, ok, querido? Então vamos lá, quero trazer um contexto aqui da palavra para vocês, quero que você entenda isso. Eu acredito que vai ser uma revelação legal. Graça e paz, estamos bem. Isso. Eu acredito que vai ser poderoso para o seu coração, irmãos, porque foi muito forte para mim, me deu um outro entendimento da palavra, até uma chave para a gente ter interpretação bíblica da palavra, a gente poder entender o que o Espírito Santo quer falar conosco através da palavra, tá? Vamos fazer uma oração. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós juntos aqui, todos aqui no Facebook estão conosco, nós vamos aprender um pouquinho da palavra, ler alguns textos, ler alguma palavra, e essa palavra vai trazer entendimento no nosso coração, de tudo que estamos vivendo. São segredos que a Tua palavra diz que revelou para nós, os gentios, e é a esperança da Sua glória, Cristo em nós. E se nós queremos que Cristo habite em nós, Ele tem que habitar através da Sua palavra. Quanto mais da palavra eu tenho, mais de Cristo eu tenho sobre a minha vida. Traz a revelação do Teu Espírito atrás das letras, para que isso seja vida em nosso espírito, para que possamos aprender, caminhar, viver e sobreviver nesse tempo, a qual tem sido tão difícil para muitos. Mas para aqueles que vivem debaixo da graça do Senhor, são tempos maravilhosos de entendimento de tudo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha aí o Patrick, já está aí conosco também. Seja bem-vindo, Patrick, tudo bem? Severino, Gumer, pastor Severino, seja bem-vindo, tudo bem? Seja bem-vindo, pastor Severino. Vamos lá, queridos, sinais dos tempos do fim, amém? Então eu quero partir aqui de um contexto que, quando Deus ele olha para a terra, olha o irmão Jonas Freitas, seja bem-vindo, irmão Jonas. Quando Deus olha para a terra, querido, quando Deus olha para a terra, Ele não vê Brasil, Estados Unidos, Ele não vê Japão, Ele vê 3 povos sobre a terra, e sobre esses 3 povos, Ele escreveu toda a palavra de Deus. Quais são esses 3 povos? Eu quero começar te dando os 3 povos, e você vai se colocar entre um deles. E Deus, dentro da palavra de Deus, tem cada tempo e palavra, para que nós não venhamos pegar um texto fora do tempo e aplicar a um povo que esse texto não está dizendo. E isso vai trazer sérios problemas para a sua vida e para a minha vida e para a nossa geração. Então Deus vê 3 povos. O primeiro povo que Deus vê é o povo judeu. Deus vê o seu povo, o povo judeu é o povo escolhido dele. Então Deus tem promessa para o povo judeu, Deus tem palavra para o povo judeu, Deus tem direção para o povo judeu. Então, querido, é muito interessante eu entender, tá, que Deus tem o primeiro povo que se chama o povo judeu. Mas Deus também tem um segundo povo, né? Segundo povo. O primeiro povo é o povo judeu, o segundo povo é o povo gentil. Quem são os gentios? São todos aqueles que não são descendentes de judeu. Então, aqueles que não são gentios são descendentes de judeus. Ok? Então, Deus tem palavra para os judeus, palavra para os gentios. E o terceiro povo que Deus tem sobre a face da terra é a igreja. Então Deus tem o povo judeu, Deus tem palavra para o povo judeu, Deus tem os gentios, Deus tem palavra para os gentios, e Deus tem também a igreja. Quem é a igreja? São os judeus que se converteram, judeus messiânicos, e os gentios que se converteram também, né? Que somos nós gentios que aceitamos a Cristo. Por que é importante eu entender isso, querido? Porque senão eu pego uma palavra. É uma palavra que foi direcionada aos judeus, são sinais para os judeus, são tempo do judeu, e eu quero aplicar essa palavra à igreja. Isso vai trazer um problema sério. Por quê? Porque isso vai trazer um confronto entre aquilo que o Senhor quer para nós. Então é importantíssimo
que eu entenda para quem Deus está falando, para o tempo que Deus está falando, de uma forma especial, ok? Olá Jéssica, olá Rogério, olá Nice, sejam bem-vindos, ok? Então nós vamos partir do texto para nós entendermos o seguinte: se nós queremos saber o tempo do fim, por exemplo, tem um texto aí que o pessoal fala, pastor, porque a Bíblia diz que nem os anjos sabem a volta de Jesus, nem o Filho, somente o Pai. Esse texto não está escrito assim. Nós vamos ler esse texto hoje. Lá está escrito que ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos, somente o Pai. Não fala do Filho, porque o Filho sabe, Jesus sabe, porque o Pai e o Filho são um. E como eles são um, a Bíblia diz que eles são um comigo. Então o Senhor quer revelar para mim, nos sinais, nas estações, a volta dele, para que eu esteja preparado no tempo que ele voltar. Lógico, querido, que eu não vou te dar aqui dias, datas, horas que ele vai voltar, até porque eu seria inconveniente fazendo isso. Mas a Bíblia diz que ele me deu sinais, e esses sinais é para que eu esteja preparado cada dia, para quando ele voltar eu esteja preparado. Não importa se ele vai voltar hoje ou amanhã, ou daqui 1 ano, 2 anos, o importante é que eu esteja preparado. E os sinais me dão esperança da volta dele, ok, querido? E nós precisamos entender o que está acontecendo no nosso contexto de toda a nossa história como igreja. Qual é o tempo, né? Após a ida de Jesus, Jesus deixou 7 tempos, ou 7 cartas às igrejas. E cada carta dessa é um período que o Senhor deixou para que a igreja vivesse. Qual é o período que nós estamos vivendo? Qual é o período que está passando a igreja agora? Porque se nós sabemos isso também. Olha aí o Wesley de Cerejeiras. Tudo bem, Wesley? Seja bem-vindo. Então vamos começar com Tito capítulo 2, versículo 11, 12, 13 e 14. Ó, tá bem explicadinho Tito, ó, eu marquei aqui na minha Bíblia, ok? Nós vamos partir desse contexto de Tito capítulo 2, ok? Versículo 11. Eu quero começar por aqui para que nós possamos ter um entendimento dos sinais da volta do Senhor, ok? Então quando eu começo em Tito, vou ler para você, ele diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Se você puder colocar entre parênteses a graça salvadora e puxar uma setinha e escrever assim, Jesus Cristo. Qual é a graça que se manifestou a todos os homens? A graça se chama Jesus Cristo. Então ele diz assim, ó, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, ele diz que toda vez que a graça se manifesta a um homem, aos homens, ou ela se manifestou a mim, que é Jesus Cristo, quando a graça salvadora se manifesta, ele me ensina alguma coisa. A primeira coisa que precisa é nos ensinar algo. Então quando Jesus entra no meu coração, ele tem poder para me ensinar. Ele diz, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscência mundana, vivamos nesse presente século sóbrios, justo, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. Quando eu sou ensinado a deixar 2 coisas na minha vida e alcançar 3 coisas que eu vou ensinar para você, a Bíblia diz que isso me dá esperança. Esperança de quê? Do aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, a volta de Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial e zeloso de boa obra. Amém, querido? Então, quando a graça salvadora se manifesta em mim, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai me tirar uma vida, ela vai me fazer renunciando à impiedade. O que é impiedade? Impiedade é, quando Jesus entra, ele vai me ensinar a sair da impiedade. Impiedade é, ímpio significa desumano, desnaturado, insensível, é aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. Um indivíduo ímpio é uma pessoa indiferente, intolerante, que pratica barbaridade, que tortura. Então, olha só que interessante, a primeira coisa quando a graça salvadora se manifesta em mim, que é Jesus Cristo, ele vai me tirar dessa vida de impiedade, e ele vai colocar ao contrário, ele vai colocar piedade no meu coração.
Então ele vai transformar. Então eu não preciso estar mandando você ter uma transformação na sua vida, porque isso vai acontecer naturalmente em você. Ok, querido? Se eu quero entender os sinais do fim, a primeira coisa que eu preciso entender aqui, quando a pessoa encontra com Jesus, está acontecendo dentro das igrejas, naturalmente, as pessoas estão deixando de ser ímpias, estão deixando a impiedade, estão deixando a incredulidade, a maldade, estão deixando de ser desumanas, desnaturadas, insensíveis, ou elas continuam sendo as mesmas coisas? Porque a primeira coisa que a palavra diz que vai acontecer no meu ser, quando a graça salvadora se manifestar, é que vai me tirar da impiedade, e também vai me tirar da concupiscência mundana, desejos deformados. Quando fala de concupiscência, fala de desejos deformados, são as minhas emoções deformadas, são os meus pensamentos deformados, são minhas vontades deformadas, que é a minha alma. Toda vez que eu estou em concupiscência, eu estou permitindo que as minhas emoções, as minhas vontades e os meus desejos se manifestem, e eu não tenho controle, eu não tenho domínio. Por isso que quando Adão pecou, ele perdeu o domínio e entrou a concupiscência do pecado na vida dele. O que é concupiscência? É que ele começou a ter desejos deformados, desejos deturpados. Por exemplo, por que Adão, a primeira coisa que Adão fez foi colocar folha de figueira sobre ele? Por quê? Porque quando ele colocou folha de figueira, ele tampou a nudez da Eva, e a Eva tampou a nudez dele. Porque no momento que ele olhou para Eva, depois do pecado, ele sentiu desejos deformados. Ele não controla mais os desejos. E desejos deformados, a concupiscência, me torna uma pessoa animal. É eu chegar a acabar matando uma pessoa, é um homem que viola uma criança, é um homem que tem coragem de esfaquear o outro, é a maldade na sua pura intenção. Isso é concupiscência. Então a Bíblia diz que quando a graça salvadora se manifesta em mim, querido, a primeira coisa que acontece, ela vai me tirar da impiedade e ela vai me tirar esses desejos da concupiscência. Ela vai me tirar dos desejos mundanos, ok, querido? Então é importante eu entender isso. Para que ele vai fazer isso? Quando ele tira essas duas coisas de mim, ele vai me levar a ter uma vida sóbria, justa e piamente ou piedosa, entendeu? Eu vou ter uma vida transformada pela graça salvadora. Então não é as leis da igreja que me transformam, não são regras que me transformam. O que me transforma é quando a graça salvadora entra na minha vida, ok, querido? Para quê? Olha só, aguardando, quando isso acontece, ele diz que eu vou entrar no meu espírito, aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, por que eu comecei com esse texto falando sobre os sinais do fim? Porque, querido, o que eu tenho percebido é que a graça salvadora não tem entrado mais no coração das pessoas. As pessoas estão frequentando igrejas, mas elas continuam sendo pessoas ímpias, continuam sendo desumanas, desnaturadas, insensíveis, indivíduos que praticam intolerância, que praticam a barbaridade, até mesmo tortura emocional com as pessoas. Então quer dizer que o tempo do fim vai causar o quê? As pessoas estarão na igreja, mas a palavra não estará mais transformando essas pessoas. Tá, querido? É importante entender isso, por quê? Porque, quando isso acontece, o que está acontecendo com a igreja? Eu percebo que a igreja hoje, no século 21, ela não está mais atrás das boas novas, da boa notícia. Porque a Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho, as boas novas, mas elas não estão mais atrás das boas novas. Elas estão atrás de satisfazer a vida sensorial ou sentido, de sensação, né? Você percebe que as pessoas vão para a igreja para quê? Para matar o seu desejo de financeiro, o seu desejo emocional, o seu desejo de pensamentos, mas ela não está preocupada mais com aquele que é dono da igreja. Para pensar, querido, olha comigo, presta atenção comigo. Nós somos, para pensar, nós somos a igreja de Cristo, fomos salvos por Cristo, carregamos a mensagem de Cristo, mas não falamos da volta de Cristo. Se Cristo nos comprou com seu sangue e Ele é o nosso dono, qual seria a coisa mais importante para a sua vida e para a minha vida? Por exemplo, coloca uma pergunta aí, Júnior, escreve essa pergunta. Qual a coisa mais importante para você? Muito vai dizer, meu marido, meus filhos, isso, o meu ministério. Não, querido, a coisa mais importante é Cristo na sua vida. E quem foi tocado por Cristo, a primeira coisa que ele quer é que Cristo volte. Cristo volte para nós. Então a igreja hoje, ela não está mais, ela está alienada.
ela está vivendo o seu momento de quê? A maioria, não são todas, não vou generalizar, porque tem muitas igrejas boas, claro, mas a maioria das igrejas estão trabalhando os sentimentos das pessoas. A maioria das igrejas estão trabalhando pregações que cativam o seu sentimento, a sua vontade. Vem que nós vamos te dar isso, vem que Deus vai te dar isso. Quando nós temos que estar preocupados com os sinais da volta do Senhor. Quando o Senhor vai voltar? Então qual era a pergunta que eu tinha que fazer? Como Ele vai voltar? Quando? Onde? Porquê? Em que situação vai ser? Como que Ele ainda como que Ele ainda vai voltar? Ou que lugar? Para quem Ele vai voltar? E quando Ele voltar, aonde Ele vai estar? São perguntas que nós deveríamos fazer para nós darmos a resposta. Não é verdade? Olha o Fonseca aí conosco. Legal, você está entendendo, querido? É importante entender isso. Então os sinais do fim é para nós sabermos como, quando, onde, porquê, em que situação e tal coisa. Porque senão, querido, a Bíblia diz que será como um piscar de olho. A Bíblia diz que será como no tempo de Noé. Será igual aos tempos de Noé. Vai acontecer, ninguém vai perceber. A Bíblia diz que Noé entrou na arca, lá em Gênesis capítulo 6. Noé entrou na arca e se demorou 7 dias para começar o dilúvio. E ninguém percebeu nada. Só perceberam quando veio o dilúvio. Então muitas pessoas só vão perceber a volta de Jesus no rapto quando já aconteceu. E isso é preocupante, porque nós não deveríamos fazer isso, querido. Nós deveríamos estar preocupados com os sinais. Ok, querido? Quero te dar algumas coisas hoje para a gente poder entender aí. Então, por exemplo, o que está acontecendo hoje? Parece que Jesus está tardando para algumas pessoas. Muitas pessoas estão dizendo, Jesus não vai voltar mais, que Jesus não quer, né? Então, olha só um texto bacana. Vamos lá em 2 Pedro. Está um pouquinho para frente aí. Tá? Está um pouquinho para frente. 2 Pedro. Capítulo 3, versículo 3. Abre lá. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 6. Abre lá comigo. Abre lá comigo, querido. Diz assim, ó. Parece que Jesus está lá, ó. A vinda do Senhor. Mas vamos começar no versículo 13. Diz assim, ó. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, sarristas, chocarristas, andando segundo a sua própria concupiscência, andando segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias emoções, segundo os seus próprios pensamentos, não conforme a palavra, segundo as suas próprias vontades. Lembra? Concupiscência, desejos deformados. E dizendo, aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como dentes, o princípio da criação. Então essas pessoas sempre estão dizendo, olha, Jesus não vai voltar mais, Jesus não vai voltar mais, Jesus não vai voltar mais, é conversa, é coisa de crente. Mas Paulo e Pedro está escrevendo aqui dizendo, olha, não é bem assim não. Vai lá. 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existe o céu e a terra, que foi tirado do meio das águas e do meio das águas subsiste, pelos quais coisas perece o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas o céu e a terra que agora existe pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha só, por isso que o Senhor, quando a graça salvadora se manifestou, a primeira coisa que Ele fez foi tirar você da sua vida de impiedade, ok, querido? E da sua concupiscência mundana. Olha só, essas pessoas, elas não param para entender que o primeiro céu e a primeira terra que Deus criou, antes de Adão, foi destruído pelo dilúvio, o primeiro dilúvio. O primeiro dilúvio não está em Gênesis 6 com Noé, está em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ali aconteceu o primeiro dilúvio, e nesse primeiro dilúvio, o Senhor destruiu o céu e a terra, e reconstruiu de novo para nós, ok? O Senhor não fez uma outra terra, Ele só reconstruiu ela, né? Porque o Senhor teve que purificar naquele tempo. O Senhor purificou a terra com sal 2 vezes,
tá? E agora ele vai purificar. Lá no final dos tempos, depois do rapto, ele vai fazer nova terra, novo céu e nova terra, com fogo, porque o sal purifica e o fogo também. Ele já purificou com o sal. Ok, querido? Então o que acontece? As pessoas estão dizendo, Jesus não vai voltar, mas se parar para ir voltar atrás, eles vão recordar que tudo que a Bíblia diz se cumpriu. Se cumpriu, a volta dele também vai se cumprir. Ok, querido? Então é importante eu entender isso, tá? É importante eu entender isso. Então, como que eu vejo as pessoas hoje? Como que eu vejo que algumas igrejas, alguns irmãos estão vivendo dentro da igreja? Porque dentro da igreja de Cristo, Deus tem um povo reservado, que ele chama de remanescentes. E nós chamamos aqui em Colorado do Oeste, na Igreja do Amor, dos vencedores, aqueles que têm guardado o propósito de Deus. Eu vejo que nós estamos vivendo nessa época, querido, estamos vivendo a época de Laodiceia. Olha lá, boa noite, saindo de Vilhena para Rolim de Moura. Ah, legal, valeu, Vanderlei, beleza, vamos estar orando por você, viu, querido? Deus te abençoe. Então, querido, como eu vejo a igreja? Eu vejo a igreja como a igreja de Laodiceia, porque essa era que nós estamos vendo é a última era, é a era de Laodiceia. Então, eu queria te levar lá no texto de Apocalipse capítulo 3, vamos lá comigo, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Deus fala com a igreja de Laodiceia, e eu quero que você compara com a igreja de Laodiceia com a nossa igreja, com a igreja que estamos vivendo hoje, com a igreja que você vê nas mídias, que você vê nos templos, que você vê em sua cidade. E eu quero que você veja isso, porque é essa igreja que não vai subir, entendeu? É essa igreja que não vai subir. Por isso que João escreve a carta a Laodiceia, a igreja de Laodiceia. São 7 cartas, 7 períodos da igreja. Nós estamos vivendo o último período, ok? Então vamos lá, olha só que interessante. Começa assim lá no capítulo 3, versículo 14. E assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem é fria nem é quente. Quem dera fora fria ou quente. Assim, porque és morna e não és fria nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. Essa igreja que Laodiceia representa é uma igreja que ela tem não só poder financeiro, mas talentos, ela se acha, hoje ela não percebe, mas ela está fazendo as coisas, a obra em si, com as suas próprias forças, e ela já não é mais dependente do reino de Deus, dependente da graça de Deus. Presta atenção, ó. Ele diz assim, ó, atenção, conheça as tuas obras. Então quer dizer que essa igreja de Laodiceia é uma igreja que ela tem muitas obras. Ela atende os pobres, ela tem rádio, ela tem televisão, ela tem um bom louvor, ela está na sociedade, ela está na política, ela está em todas as áreas, ela tem obras. Olha só, que nem é fria e nem é quente. Você entendeu? Olha só, é uma igreja que é uma igreja que ela não é nem muito relevante, né? Ela não é cheia do poder, mas ela também não é largada. Ela é uma igreja politicamente correta, como nós vimos, que não confronta ninguém, que a palavra que é pregada no altar, ela não confronta ninguém, ela não traz a pessoa a refletir sobre a sua vida em Deus. Mas olha lá no versículo 17, ela diz assim, ó, como diz, essa igreja está dizendo, rica sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Olha só que forte, querido. Essas igrejas, talvez você conheça alguma, porque ela diz assim, eu sou rica, tenho recursos para fazer o que quero, né? Fazemos a obra do Senhor pela nossa força, estamos enriquecida, e nada nos falta, fazemos qualquer coisa que queremos. Mas o Senhor vem para ela e diz assim, ó, primeiro, você é desgraçada. O que é uma igreja desgraçada? O que é a igreja desgraçada de hoje? É uma igreja que não tem a graça do Senhor. Não tem a graça. Qual graça, pastor? A graça salvadora.
quer dizer que Cristo não está dentro dessa igreja. Cristo não é o centro dessa igreja. Você está entendendo? Ela está trabalhando com a sua própria força, com as suas próprias forças, com as suas próprias, seu próprio financeiro, seu próprio talento, e ela move o céu, ela move a terra, ela entra nos meios, mas a Bíblia diz que essa igreja ela não é dependente da graça do Senhor. Você está entendendo, querido? Por exemplo, lá em Atos, quando você vai ver os apóstolos, eles não tinham recursos financeiros suficientes. Sempre eles eram dependentes da graça, do suprimento do Senhor. Eles não tinham mão de obra suficiente. Eles não tinham teto, eles não tinham as coisas. Eles andavam pregando o Evangelho com a graça do Senhor. A graça do Senhor os sustentava. Entendeu, querido? Que bacana. Mas aqui o Senhor está dizendo, primeiro, vocês são desgraçados. Vocês não têm a graça. Laodiceia, igreja de Laodiceia, você não tem a graça. Não tem a graça. Quando eu não tenho a graça do Senhor, para pensar, querido, presta atenção. Tito diz assim, querido, quando a graça salvadora se manifestar em vocês, a primeira coisa que essa graça salvadora vai ensinar vocês a sair da sua vida de impiedade, ok? A renunciar à impiedade, quer dizer, eu automaticamente vou rejeitar essa vida, né, de incredulidade, eu vou rejeitar a vida de desumano, desnaturado, insensível às pessoas, vou ser mais piedoso, vou deixar de ser cruel, entendeu, querido? Vou ser mais tolerante, porque automaticamente a graça salvadora entrou e eu não sou mais um desgraçado sem a graça. Agora a graça salvadora habita em mim. Então ela vai tirar de mim essa parte da impiedade e vai tirar concupiscência, os meus desejos, concupiscência mundana, os meus desejos deformados. Mas se essa igreja é uma igreja que é desgraçada, então essa igreja está cheia de impiedade e essa igreja está cheia de mundanismo ou de concupiscências, desejos deformados. Aí é aquela igreja que ela não tem que satisfazer a vontade do Mestre, do Eterno, daquilo que Cristo quer para a igreja. É uma igreja que ela não está dentro do propósito eterno de Deus para aquela cidade, mas é uma igreja que ela trabalha de acordo com a necessidade dos seus membros. Ela faz aquilo que agrada os seus membros. Ela é politicamente correta para agradar aquela sociedade que comporta aquela igreja. Ela nunca vai ofender, ela nunca vai trazer uma palavra de restauração, onde a pessoa precisa se arrepender, voltar ao techuvá para se arrepender. Você está entendendo comigo, querido? É uma igreja que ela está preocupada em atrair as multidões para dentro, não que as multidões não devam vir para a igreja, mas não para que sejam transformadas, mas para que elas possam viver adaptadas, não é as pessoas que se adaptam à casa do Senhor, é a casa do Senhor que se adapta a ela. Então ela continua sendo uma igreja desgraçada, sem a graça de Deus. E a graça de Deus, irmãos, é Jesus Cristo. Olha só o texto de Tito, ele diz assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Quem que se manifestou? Cristo Jesus. Então a igreja de Laodiceia é uma igreja que ela não tem a presença de Cristo Jesus dentro dela. Forte, né, querido? Muito forte. Vamos continuar? Porque se eu não tenho a graça de Deus, automaticamente eu me torno miserável. O que é uma pessoa miserável? Uma pessoa que vive nas suas próprias mazelas, misérias. Uma pessoa que é ingrata, é uma pessoa que não tem a gratidão a Deus, porque Deus não precisou suprir nada para mim, porque eu acho que eu sou rica, enriquecida, de nada tenho falta, então eu sou uma pessoa que não preciso da graça de Deus. É igual uma pessoa, é o religioso, é a lei, é as igrejas que ainda vivem pela lei. Não, irmão, eu jejuei muito, então eu mereço. Então você merece porque você jejuou, você não merece pela graça do Senhor. Como não foi o Senhor que proveu para mim, então eu continuo miserável, eu continuo ingrato, eu continuo uma pessoa que vive nas minhas misérias. Uma pessoa miserável é aquela que só tem aquilo que ele dá valor, ele não vê o que Deus fez para ele. Você está entendendo? Ele diz, você é desgraçado, miserável, olha só que forte, pobre. Pobre. Por que pobre, querido? Porque a Bíblia diz que o nosso tesouro não é terrestre, o nosso tesouro é eterno, as nossas bênçãos são celestiais em Cristo Jesus. O maior tesouro que você pode ter é Cristo habitando no seu espírito através do Espírito Santo.
essa igreja não tem a graça salvadora, porque ela é desgraçada, então ela é miserável, pobre e ela é cega. Por quê? Porque a única coisa que ela vê é o que ela pode pegar. Ela não vive pela fé, ela vive pelas vistas. E o Senhor diz que nós devemos viver por fé, não por vista. Então por isso que ela diz, sou rica. Ela vive por aquilo que ela pode ostentar, por aquilo que ela pode pagar, por aquilo que ela... Então é uma igreja que ela não anda, ela está cega, ela não está vendo o profético de Deus, ela não está vendo o que Deus está querendo fazer para essa geração, ela não está buscando a direção de Deus, porque ela é cega, ela não vê, ela é desgraçada, ela é miserável, ela é pobre e ela é cega. E por último, ela está nu. Por quê? Porque as nossas roupas não são essas que eu estou vestindo, as nossas roupas são roupas celestiais, são a roupa da graça de Deus sobre nós. É essa graça que nos vai nos vestir e nos dar vestidura para aquele dia, querido. Entendeu? São cegas. Olha o que o Júnior escreveu. O Júnior escreveu assim: esse cega é sem fé, vive pelas vistas e não por fé. Parabéns, Júnior. É isso mesmo. Olha só, vamos ler de novo o 17. Diz assim, ó: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és uma desgraçada, miserável, pobre, nu, cega e nu. Aí o Senhor dá um conselho para essa igreja. Qual conselho? Ele diz assim: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Por quê? Porque lá em Coríntios capítulo 13 diz que as nossas obras serão provadas no fogo, e nós temos que ter obras de ouro, prata e pedras preciosas. Então o Senhor, compra de mim ouro, porque só Deus tem o ouro, só Deus tem a recompensa. Então eu tenho que fazer para Ele, ser grato, não miserável, mas grato. Ok, querido? Presta atenção, que tremendo isso aqui. Para que te enriqueças. A nossa riqueza não está na terra, a nossa riqueza está no céu. Presta atenção, ele diz: roupas brancas para que te vista e não apareça vergonha da tua nudez. Ele diz: compra de mim roupas brancas. O que são roupas brancas? A Bíblia diz: são roupas, as nossas vestes são vestes de justiça. Porque, querido, eu fui justificado por Ele. Eu só faço pela justiça de Deus. Não que eu estou julgando as pessoas, mas a justiça que eu não mereço, que as pessoas não merecem, mas Deus está aqui para dar para nós. Eu não mereço ser justificado, mas as nossas vestes são a justiça de Deus. Então, olha só, ele diz: para que não apareça a sua vergonha. Querido, a igreja é a noiva do Cordeiro. Então ela é noiva. E Cristo é o Cordeiro, é o noivo. Agora você imagina num casamento, naquele dia, a noiva entrar nua no momento do casamento. O que vai acontecer? O noivo vai estar envergonhado. Então o que essas igrejas estão fazendo agora nesse século, que é o século de Laodiceia, é o tempo de Laodiceia, da sétima carta, da sétima igreja, igrejas que em vez de ter vestes de santidade, vestes de justiça, elas estão tendo vestes de vergonha, porque elas estão mais celebrando as emoções, os pensamentos e as vontades, do que celebrando aquele que gerou e nos deu a vida, celebrando a Cristo, sabe, querido? Porque por Cristo muitas vezes, na verdade, nós vamos fazer coisas que não são agradáveis à igreja. Líderes, pastores, líderes de louvor, líderes de departamento, nós precisamos entender que nem tudo aquilo que fazemos vai agradar o povo, vai agradar as pessoas. Saul tentou agradar o povo e ele perdeu o seu trono, sabe? Ele ouviu o povo. Davi tentou agradar os líderes da sua época e trouxe a arca da aliança sobre uma carroça e sobre bois. E aí um dos sacerdotes tocou na arca e foi fulminado. Querido, lógico que nós temos que estar sempre antenado com aqueles que estão à nossa volta, mas o líder, o cabeça, o apóstolo, o profeta, o mestre, o pastor, o evangelista, aquele que lidera um departamento, eles têm que estar com o ouvido no céu, entendendo. Por isso que essa igreja de Laodiceia é uma igreja que está trazendo vergonha para o Senhor. Por quê? Porque ela é desgraçada, porque ela não tem a graça salvadora que é Jesus. Ela é miserável porque ela é ingrata, porque como Cristo não habita, não é Ele que provê a necessidade dessa igreja, mas o próprio homem está provendo a necessidade. Então ela é miserável. Ela é pobre porque ela não consegue ver a riqueza, e as riquezas do Senhor é Cristo.
e ela é cega, porque ela não tem a graça, e por não ter a graça ela não consegue ver o que Deus quer para ela, e ela é nu, porque ela não tem vestes de justiça. Ok, querido? Forte, né? Olha só, e para terminar ele diz assim, ó, e roupas brancas para que vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas, para não ser cega, né? Esses são um remanescente. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrependa-te, né? Arrepender, essa palavra arrepender no aramaico, techubá, é voltar à origem, né? Volte à origem, volte a ouvir, igreja, volta à origem, tá? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Esse texto tem uma revelação poderosa. Primeiro, entenda, ele diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Quem está à porta? A graça que manifestou a todos os homens, Jesus. Ele está à porta da igreja batendo. Então quer dizer que nesse tempo, nessa era nossa, querido, presta atenção, não estou generalizando que é todas as igrejas, estou dizendo que nós deveríamos orar ao Senhor para abrir os nossos olhos, para que o Senhor primeiro nos desse ouro que nos enriquecesse no céu, que é a unção, que é a presença do Espírito, a presença da graça em nós. Nós precisamos ter vestes de justiça, né? Trabalhar para esse reino, para ter vestes de justiça. E por último, nós precisamos ter colírio, para que nós possamos ver, querido. Por quê? Porque ele diz assim, ó, eis que Jesus está fora da igreja, e ele está batendo a porta para que a igreja abra e peça, entra, Senhor, entra, porque nós não queremos ser rica de nós mesmos, enriquecida e dizer que não temos falta de nada. Pelo contrário, nos falta tudo, porque Cristo, querido, nunca vai ser suficiente. Sempre nós vamos estar buscando mais da presença de Cristo. Quanto mais nós temos de Cristo, por isso que ele diz assim, ó, conheçamos e prosseguimos a conhecer o Senhor. Nós não podemos ficar parados. Não temos falta, não, temos mais, queremos mais, entendeu? A igreja sempre tem que buscar mais. Aí ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se ouvir. Como vai ouvir se a graça não está? Você entendeu? E abrir a porta, entrarei até ele. Presta atenção, ele entrará até nós, entendeu, querido? Ele vai entrar até nós. Ele não é nós que vamos, presta atenção nisso, querido. Não é a igreja que busca o Senhor. A gente fala isso no escudo, mas é Cristo que está tentando entrar na igreja. Isso é forte, querido. Olha só, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. É o Senhor que quer entrar, querido. É só nós dizermos, Senhor, a porta está aberta. Precisamos, necessitamos, sentimos falta da tua presença, falta do teu Espírito, falta da tua graça, queremos mais. Está entendendo, querido? E ele diz, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Cear, querido, para o judeu, só entra na casa de um judeu e senta na mesa dele para cear se for muito íntimo, ele tiver muita confiança, ser uma pessoa realmente escolhida. Então o que o Senhor está dizendo, querido, se você abrir a porta do seu coração, eu vou deixar você cear comigo. O que é cear? Querido, nós vamos viver 7 anos da boda do Cordeiro, tá? A boda do Cordeiro vai ser a ceia. Ele está dizendo, deixa eu entrar em você, deixa eu entrar na igreja. Então eu vejo assim, que os sinais dos tempos dos fins estão aí. Estão todos os cumprimentos das profecias que nós vamos ler aqui agora. Nós vamos começar a partir de agora a ler. Estão aí para serem entendidos, para que nós possamos abrir mais as portas da igreja, dizer, entra, Senhor. E mas nós queremos, não, irmão, nós não temos que estar atrás de riqueza. Nós não temos que estar enriquecido. Não é riqueza financeira, querido, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo riqueza de vaidade. Nós estamos com sonhos que não são os sonhos de Deus, entendeu? Enriquecer só de nós mesmos, do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa soberba, das nossas concupiscências deformadas. Mas ele diz, olha, buscai de mim. Ok, querido? Tá? O 21 diz assim, e ao que vencer, lhe considerarei que assente comigo no meu trono, no trono de Cristo, assim como eu venci, como Cristo venceu, e me assentei com meu Pai no seu trono. Cristo agora está sentado no trono do Pai. Então, querido, resumindo até aqui, tá? Resumindo até aqui, a Bíblia diz que quando a graça salvadora entra na vida de um homem, numa igreja, numa cidade, num local, a primeira coisa que ele vai fazer é ensinar o homem a
renunciar à impiedade. Depois você busca lá o que é ímpio. E segundo, além de renunciar à impiedade, também as concupiscências mudarem. Entendeu? Que é o que Laodiceia está vivendo. Seus desejos deformados, ok? Ela é uma igreja rica, enriquecida, que não tem falta de nada. Pelo contrário, ela é desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Ok, querido? Tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, querido, entendendo isso, observa só. Se nós somos essa igreja como Laodiceia, essa igreja não estava preocupada com outras coisas, mas não estava preocupada em abrir as portas para Cristo. Por isso que Cristo a exortou. Eu vejo muitas igrejas vivendo um tempo de acomodação espiritual, comodidade. Uma igreja confortável, uma igreja boa, mas é uma igreja que ela é mais um clube social, um clube onde as pessoas vão, as pessoas gostam, elas são abraçadas, beijadas, amadas, mas nós percebemos que isso está somente no âmbito emocional, só de sentido, de tato, né? Se eu me sinto bem nessa igreja, eu continuo. Se eu não me sinto, essa igreja não presta. Então a igreja ela se transformou expert em agradar as pessoas e não ouvir a voz do Senhor. Por isso que ele diz que aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele e cearei com ele. Entendeu? Vamos lá, querido. Somos a igreja de Jesus, carregamos a mensagem de Jesus, mas não falamos mais sobre a volta de Jesus, que é o que nós vamos falar agora. Ok, querido? É interessante porque nós se preparamos, as igrejas se preparam para congresso, se preparam para final de ano, se preparam para eventos, se preparam para o culto de domingo, mas nós não se preparamos, principalmente individualmente, para a volta de Jesus, né? Que Jesus pode voltar nesse exato momento que eu estou falando, né? Ah, pastor, será? Eu acho que ele vai demorar muito tempo, querido. Não brinque com essas coisas. Eu acredito que Jesus está voltando, entendeu? Então, eu acredito que está muito perto, está acontecendo coisas nos sinais. Quando nós terminarmos aí, eu vou estar fazendo agora esses 2 a 3 domingos sobre os tempos do fim, algumas coisas que nós estudamos, e depois nós vamos fazer um seminário escatológico, de escatologia, né, lá no grupo fechado, no grupo dos 5 ministérios. Vou deixar aqui para você, tá? Para você aqui poder estar nos seguindo. Espera aí que eu vou deixar para você, só um minuto, deixa eu buscar aqui para que você possa estar nos seguindo lá no grupo dos 5 ministérios. Nós vamos fazer, né, todo o processo, como vai ser o rapto, como vai ser todas as coisas, para você ficar antenado, querido, ficar esperto, não deixar Satanás estar te enganando, ok, querido? Peraí, deixa eu pegar aqui para você. Pronto, eu vou colar aqui no nosso vídeo, aqui. Aí eu vou fixar o comentário, vai ficar sempre aqui, ok? Aperta aí, vai lá no grupo, participa com a gente. Vamos lá, vamos começar agora com a parte, nós temos aí ainda 25 minutos, nós vamos falar um pouquinho, não vai dar para terminar, mas nós terminamos a próxima semana, tá? Vamos falar dos tempos de fim. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 23. Abre comigo aí, Mateus, capítulo 23. Capítulo 23, do versículo 37 ao 39. Aqui o Senhor, eu vou contar o que aconteceu aqui para você entender o que nós vamos ler, ok? Você entendeu o que nós vamos ler. Acha lá, Mateus, capítulo 23, do 37, 38 e 39. Coloca aí para nós, tá, Júnior? Deixa aí, para que os irmãos possam participar. Ok, querido? Vai curtindo aí, querido. Compartilhe essa live. Compartilhe aí no seu Face, suas redes sociais, para outras pessoas poderem aprender. Você está automaticamente me ajudando a evangelizar outras pessoas, entendeu? A que outras pessoas possam ter conhecimento de tudo que Deus está fazendo e vai fazer a cada dia
através das nossas vidas, tá bom? Vamos lá, querido. Olha lá. Então lá em Mateus capítulo 23, no versículo 37, antes de eu ler esse texto, eu vou te colocar dentro do contexto da história. Jesus, ele fez toda a sua parte de ministério na Galileia, na região da Galileia. E por poucas vezes ele veio em Jerusalém, na verdade 2 ou 3 vezes. E quando ele veio em Jerusalém, né, nessa época que ele veio em Jerusalém, ele desceu para Jerusalém. E aí teve o que nós podemos dizer, aquela entrada triunfal, onde ele entra sobre o jumentinho, onde as pessoas colocam lá ramas de oliveira e as suas capas, e diz, bendito é o que vem em nome do Cordeiro. Depois ele fala, ele vai debater com os judeus, ele fala sobre a palavra dos 2 filhos, aquele que era obediente, o que era desobediente, diz, eu não vou, mas depois foi e tal. E ele vai falar depois sobre a parábola da boda, da boda. E ele fala de que um rei fez a boda do seu filho, do seu príncipe. E nessa boda ele preparou toda a boda, ali a boda do filho, e mandou chamar os amigos. Mas cada um deles, depois você lê lá em Lucas capítulo 14, 16 ao 24, um disse que tinha comprado 5 juntas de boi, tinha que ir lá experimentar. Essas 5 juntas de boi, querido, vai falar, as 5 juntas de bois fala, depois você lê lá Mateus 21, do 1 ao 14 vai falar, a palavra da boa vai falar, comprei um campo, o campo são bens, então os bens têm poder de nos tirar da presença de Deus. Comprei 5 juntas de bois, é o trabalho, e casei, tenho que cuidar da minha família. Família, são essas 3 coisas que nos tiram da presença de Deus. Depois nós vamos ler isso aqui, eu faço uma live só para isso aqui. Mas entrando aqui no contexto, então Jesus, depois de falar isso, ele fala, então, vai lá, ele manda chamar os convidados, diz, olha, não vamos poder ir, estamos ocupados. E esse rei, ele fica tão bravo, nervoso, ele vai lá e destrói tudo o que eles tinham, e manda chamar todos aqueles que eram endividados, os problemáticos, manda chamar esse povo, e esse povo entra para a boda. E aí ele lança uma profecia, que está lá, se você puder abrir, Mateus 23, ele lança uma profecia sobre aqueles homens. Ele estava dentro do templo quando ele estava contando essa palavra, e ele lança uma palavra, ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Aí ele lança uma palavra sobre aquele povo. Ele diz assim, eis que a vossa casa vos é deixada deserta. A casa é o templo de Salomão em Jerusalém, lá em Israel. E ele diz porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, segundo a profecia, até que digas, bendito que vem em nome do Senhor. O Senhor lança 3 palavras sobre aquele lugar, e isso perturba os judeus, porque olha só, para o judeu, o templo é o centro do mundo. Para os judeus é o centro de Israel, é o centro do mundo. O templo é o lugar onde todo judeu tinha que ir ali adorar o Senhor. Então o templo era extremamente importante, a ponto de Deus já não estar mais no templo, entendeu? E o povo fazer do templo comércio, fazer do templo lugar de corrupção, Roma controlava todo o povo de Israel através dos sacerdotes, ele comprou os sacerdotes e eles dominavam o povo através da religião. Então Cristo dá uma palavra dizendo, olha, essa casa vai ficar deserta, vocês não me verão mais, e olha, só me verão quando disserem, bendito é o que vem no nome do Senhor. Isso perturbou. E lá no versículo 24, os discípulos que eram judeus falaram, rapaz, como que isso vai acontecer? Olha essas pedras, olha esse templo gigantesco, que estrutura. Para você ver que ainda há lá no Muro de Lamentações hoje, uma pedra que pesa 168 toneladas. Não se sabe como aquela pedra chegou lá e foi lapidada. Então como que derruba isso, Que coisa mais louca. Então aí Jesus ele profetiza isso e sai do templo. Olha no versículo 1 do capítulo 24, ele diz, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse, eles começaram, Senhor, olha como é bonito e tal, como que vai destruir isso aqui? Jesus dá uma palavra, diz, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada.
E estando assentado no Monte das Oliveiras, quando Jesus acaba de dizer isso para os discípulos ficam atônitos, dá a impressão no texto que os discípulos ficam na porta do templo, e Jesus vai para o Monte das Oliveiras, de frente do portão amarelo Israel, de frente do templo, e se assenta, e aí diz, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos, em particular dizendo, diz-nos, aqui os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus. Lembra que lá dentro do templo o Senhor deu 3 palavras, entregou 3 profecias de juízo, na verdade, e aqui os discípulos fazem 3 perguntas, e Jesus vai responder em 3 respostas também. Vamos aprender. As 3 perguntas diz-nos quando serão estas coisas. Primeira pergunta, quando serão essas coisas? Essa primeira pergunta, quando serão essas coisas? Que coisas? Que o templo será destruído, que o templo ficará deserto, não ficará pedra sobre pedra. Segunda pergunta, e que sinal haverá da sua vinda? Por quê? Porque ele disse, não me vereis mais, até que vocês digam, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Quando será a sua vinda? E a terceira pergunta, e do fim do mundo? 3 perguntas o Senhor fez os seus discípulos, apóstolos, fez a Jesus. E Jesus então começa, a partir do versículo 4, responder essas 3 perguntas que foram feitas para os judeus. Então, para que os judeus fizeram para Jesus. O interessante é que nós precisamos agora entender aqueles 3 povos, lembra? Judeu, gentil e igreja. Na sequência que Jesus ele vai dar os sinais para que os discípulos não sejam enganados, então ele vai dizer os sinais de tudo que vai acontecer até o fim. Então ele vai dizer quando é que o templo vai ser derrubado, ele vai dizer quando que ele vai voltar e quando será o fim do mundo, o julgamento, o grande julgamento. Nisso, só que ele fala, por cada povo ele entrega uma parte. Então, por exemplo, todo o capítulo 24 e o capítulo 25 vai falar, primeiro, para os judeus. Jesus vai falar para os judeus tudo o que vai acontecer até o fim do mundo. Depois ele vai trazer uma parte do texto para a igreja, tudo o que vai com sinais que a igreja, que somos nós, gentios e judeus que aceitaram a Cristo, precisamos estar vendo para que não sejamos pegados de surpresa. E por último, ele vai falar lá no capítulo 25, a partir do 30, ele vai falar com os gentios, ou com o castigo das nações. Se eu entendo isso no texto, querido, eu vou ter claramente um sentido de qual será a volta de Jesus para a nossa era, para a nossa história. Então vamos lá, a partir do 4. Você entendeu? Se você quiser anotar aí, talvez você está anotando, anote aí, querido, anote aí rapidamente. Deixa eu pegar aqui. Só me dá um minuto aí. Para mim pegar aqui. Só um minuto, querido, nós já vamos continuar. Vou deixar aqui para vocês separadinho, tá? Ó. Para quem o Senhor vai estar falando cada parte. Olha aí, vou deixar aqui para você, ok? Olha aí que bacana, tá? Deixei aí, ó, tá, irmãos? Isso, João, perfeito. Para a gente entender o fim de todas as coisas, nós precisamos entender primeiro quem é separar os povos e os templos. Então, judeus, igreja e gentios, porque Deus vai entregar a cada um uma parte. Então, se você quiser anotar, eu já coloquei aí para você, mas eu vou dizer, ó. Então, o Senhor ele vai começar dizendo ali para os discípulos, a partir do versículo 4 de Mateus 24, para os judeus. Ele vai falar de Mateus 24, versículo 4, até Mateus 24, versículo 4 até o 31. São respostas ou sinais para os judeus, para aqueles que devem estar vendo. Os judeus precisam entender. Depois ele vai falar com a igreja, do Mateus 24, 32 até Mateus 25, 30. Vai falar só para a igreja, sinais, acontecimento, para que a igreja esteja preparada. Por último, ele vai falar sobre os gentios, para os gentios e o julgamento das nações,
que é Mateus 25, do 31 ao 46. Ok, querido? Hoje nós vamos começar aqui, que nós temos aí mais 15 minutos. Então, vamos começar falando daquilo que Cristo falou, respondendo as 3 perguntas para os judeus. Então lá no versículo 4 ele diz assim, ó: e Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então Jesus estava dizendo, olha, o que eu disse lá no templo, que não vai ficar pedra sobre pedra, vai ficar deserta, quando eu voltarei, eu não quero que vocês fiquem sendo enganados por ninguém. Eu vou deixar aqui claro para todos aqueles que são judeus. Por quê? Porque nós temos judeus messiânicos, por exemplo, Paulo, Pedro, Tiago e outros que hoje existem, que creem em Cristo. Então precisaria que o judeu tivesse a sua visão de como seria a volta do Senhor. Então ele começa dizendo lá no capítulo 5, versículo 5, Mateus 24, 5, por quê? Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E enganarão a muito. Primeiro sinal para o judeu: muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. O problema, querido, que o judeu messiânico, ele crê que Jesus já veio na terra, morreu na cruz e vai voltar. Porém o judeu que não é messiânico, o judeu mais ortodoxo, ele não crê em Jesus. Então ele está dizendo, cuidado para vocês não serem enganados como eles, porque muitos virão em meu nome e dirão, eis aqui Cristo, eis ali. Ele vai dizer aqui no contexto. Então o primeiro sinal é que virão falsos profetas, virão pessoas dizendo, eu sou o Cristo. Querido, se você entrar na internet e digitar aí pessoas que se diz Cristo, você vai ficar abismado. É mais de 3.000 pessoas que são levadas a sério. Agora mesmo morreu um que tinha várias igrejas, milhares de pessoas dizendo que ele era o Cristo. Até escreviam lá 666, se tatuavam e tudo mais. Versículo 24, 6 diz assim: segundo sinal, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assistei, porque é missa que tudo isso aconteça. Tá? Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremoto, vários lugares, mas todas essas coisas são princípios das dores. Deus está falando do princípio das dores, não é o fim. Mas os princípios das dores já passaram, querido. Para pensar, guerras, isso aí acontece em Israel todo dia. Porque isso aqui Deus está falando com os judeus, para os judeus ficarem atentos. Não é a igreja, não somos nós vivemos aqui no Oriente Médio. Jesus não está falando conosco. Ok? Essa é uma palavra para os judeus, mas serve para nós no sentido que os judeus estão passando por guerra todos os dias, contra a Palestina, contra todas as regiões árabes ali ao redor, a guerra interna entre eles, entre o próprio israelita, entendeu? Então ele diz, olha, haverá pestes, haverá terremotos, haverá fome. Isso, querido, acontece em Israel, ao redor de Israel, em todos os lugares. Haverá guerras e rumores de guerras, reinos contra reinos. Ok, querido? Então essa parte aqui, tanto o versículo 5, 6, 7, 8, já se cumpriu. Não vai se cumprir, já se cumpriu. 24, 9, diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, trar-se-ão uns aos outros se odiarão. Isso também já aconteceu desde lá da Babilônia, né? Foram entregues, né? Veio Hitler, veio a guerra de 6 dias, veio lá Nabucodonosor e dominou, matou. E agora, querido, no próprio Israel ali, tem um povo que se vive junto, não pode atravessar aquela linha, passar para o outro lado, quando se encontra um cospe no chão. Então há uma guerra. Esse texto aqui já se cumpriu também. Vamos continuar. Mateus 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Mateus 24, 12 até o 22. E Mateus 24, 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Muitos pegam esse texto e aplicam na igreja, dizendo que é a salvação da vida eterna. E aqui não está falando de salvação, aqui está falando de salvação da morte do corpo. Ele está dizendo, terá terremoto, uns se entregarão, eles serão odiados, eles terão fome e tal, mas se você permanecer até o fim, você vai ser salvo. Pastor, como que o senhor pode provar isso? Que esse texto eu não posso aplicar à igreja, eu tenho que aplicar aos judeus, porque é o tempo deles,
é o povo que Deus está falando. Lá no versículo 22 ele vai dizer assim, ó: e se aqueles dias não fossem abreviados, o que? Se Deus não dissesse, Jesus não tivesse dito esses versículos aqui, não fosse abreviado, abreviar e destacar. O Senhor está destacando, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquele outro, vai acontecer tudo isso. Mas, se você permanecer até o fim, você será salvo. No 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Porque mesmo dentro dos judeus, mesmo os judeus sendo um povo eleito, Deus tem os escolhidos dentro dos judeus, que esse Senhor está salvando. Só na época de Hitler, da Segunda Guerra Mundial, morreu 6 milhões de judeus. 6 milhões. Mas o Senhor guardou muitos. Ok, querido? Você está entendendo? Eu estou respondendo aqui, nesses textos, a segunda pergunta que os discípulos fez. A segunda é: quais são os sinais da sua volta? Porque a primeira pergunta eu pulei, eu vou responder para você, que é a primeira pergunta que fala lá: Senhor, quando acontecerá essas coisas? Quando o tempo será derrubado? Já se cumpriu também. A primeira pergunta que os apóstolos fez já se cumpriu lá no ano 70, no rei Tito, um imperador Tito romano, e com o seu exército romano invadiu Jerusalém, Israel, e destruiu o templo, saqueou o templo, levou gente, tacou fogo nos portões, derrubou os muros. Então aquela profecia que aquele lugar ficaria deserto, já se cumpriu, ok, querido? E o segundo, que é para os judeus, já está se cumprindo. Vamos lá, estou terminando essa parte aqui. Diz assim, 24:14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Presta atenção, querido, o evangelho do reino está sendo pregado assim abertamente há 10 anos para cá, porque antes são poucas pessoas que tinham essa revelação do reino, do evangelho do reino. O evangelho da graça é pela salvação de graça, que é pela fé. Eu não faço nada, mas o reino é por mérito, o reino é recompensa, é eu ser arrebatado na época do milênio e não ficar aqui. Então olha só que interessante, o evangelho do reino é um sinal para o judeu, que o evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as nações, mas não é para todas as pessoas, é para as nações. Então, por exemplo, eu saio daqui e vou lá em tal país, eu prego para uma pessoa, aquela nação já ouviu o reino de Deus, e agora essa pessoa precisa divulgar para outras pessoas. Então, querido, eu acredito que poucos países sobre a face da terra não ouviram sobre o evangelho do reino, porque o evangelho do reino está sendo propagado muito mais rápido do que o evangelho da graça. Continuando, e quando pôr de virdes, agora, até aqui no 14, Mateus 24:14, já está se cumprindo todas as coisas. A partir do 14, nós já vamos para os 7 anos 7 anos da grande tribulação. São 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação, tá? Nesse tempo aqui, a partir do 15, eu louvo a Deus e eu oro para que nós já não estejamos aqui, porque nós somos vencedores, aqueles que têm cumprido o propósito de Deus. Estamos perdendo a nossa vida aqui para ganhar lá, então nós seremos arrebatados, e nesse tempo aqui nós não veremos, mas o judeu verá, e ele precisa estar atento a esse sinal, ok? Eu e você, no nome de Jesus, estaremos aqui. Ele diz assim, ó: quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Qual é o lugar santo para o judeu? O templo de Salomão, no santo do santo, onde ficava a arca. Naquele lugar vai sentar o anticristo, e quando ele sentar naquele lugar, o judeu precisa dizer: uau, o Messias está voltando, ok? Olha lá, ele diz: quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, quando o anticristo sentar no santo do santo e trazer a dissolação e a abominação para aquele lugar, a Bíblia está dizendo no versículo 16, que quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Presta atenção, querido. Por quê? Porque o anticristo, nos 3,5 anos e meio último, ele vai perseguir e matar os judeus, vai ser a maior matança de judeu na sua época. Então, olha só para você entender, você não mora na Judéia e eu também não. Nós moramos aqui no Brasil, então essa profecia não condiz a nós. Por isso que eu não posso pegar esse texto e aplicar na igreja, ou aplicar para os gentios. Esse texto tem que ser aplicado para os judeus. E ele continua dizendo, ó: e quem estiver no telhado, não desça para tirar coisa alguma da sua casa.
E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam, porque vai ser uma perseguição em massa. Como que elas vão correr quando é com criança? E ele diz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque o inverno lá é terrível, né? Todos vão morrer. E nem no sábado, porque o judeu não corre no sábado, ele não anda mais que 888 metros. Então será a maior matança. Isso tudo que está escrito aqui, até esse texto, é para o judeu. Que ainda esse versículo, do 15 até o 20 que eu li, não se cumpriu ainda. Não se cumpriu. Quando, e eu acredito fielmente, segundo os textos bíblicos, que nós não estaremos aqui, porque já nessa época o rapto já aconteceu. Ok, vamos lá, versículo 21. Porque haverá então grandes aflições, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Para o judeu, presta atenção, o judeu leva isso aqui muito a sério. Por quê? Você imagina, os judeus passaram pela Babilônia, por vários Medo-Persa, passaram pelos árabes, passaram pelos romanos, passaram pelos Hitler, passaram por várias perseguições, dores, foram totalmente dizimados para outras nações, acabou a nação de Israel, Deus foi e restituiu a nação de Israel, mas ele está dizendo que naquele dia, após que o anticristo sentar no trono, vai acontecer o quê? Haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. O que o Senhor está dizendo? Cuidem-se, porque será uma grande matança e perseguição aos judeus. Ok? 22. E se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Está falando da carne, não está falando da salvação eterna. E ele diz: mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 23 diz, até o 28. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui, ou ali, não se lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível, não está dizendo que todos serão, mas se for possível, enganaria até os escolhidos. Mas por que não vai enganar os escolhidos? Porque o 25, eis que eu vos tenho predito. Por que os escolhidos não devem ser enganados? Por que nós não deveremos estar enganados? Ou os judeus, na verdade, como que o Senhor está falando? Porque o Senhor prediz, ele disse que isso vai acontecer. Então ele diz assim: olha, judeus, por que os judeus serão enganados pelos falsos cristos, pelo falso profeta? Porque o judeu ortodoxo ainda não reconhece, não acredita que aquele Cristo a qual nós cremos é o Messias. Então eles esperam que o Cristo venha. Então nessa época os judeus serão atraídos à morte, e o anticristo vai anunciar: o Cristo está no deserto, e todo judeu vai correr, ele vai matar os judeus. Cristo está em tal lugar, eles vão correr para lá, e o anticristo vai matar esse. E ele está dizendo: se for possível, até enganará os escolhidos. Mas se o escolhido atentar para essas profecias, para esses sinais que são para os judeus, por quê? Porque, querido, eu e você já cremos em Cristo, que Cristo já voltou. Agora ele só volta no rapto. Não é ele que volta, é nós que subimos para encontrar com ele na nuvem. Então, se alguém disser para mim: Cristo está nos Estados Unidos, eu não vou crer, porque eu já creio que ele já veio. Então essa palavra é para o judeu, é para o tempo do judeu, para a época do judeu. Ok, querido? Olha lá. 26. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saia; eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali ajuntarão as águias. Aí ele diz assim: após acabar os 3 anos e meio, após acabar as aflições, lá eram os princípios das dores, aqui já é as aflições, para o judeu, não é para nós. Ele diz, 29, logo depois da aflição daqueles dias, que dias aqueles a qual eles vão viver de fuga, de morte, para fugir para os montes, para não voltar, aí das grávidas, após dessas aflições de matança, né, que falsos cristos, falsos profetas se levantarão e terão atrair os judeus para a morte, ele diz assim: e logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, querido, assim que acabar os 7 anos da grande tribulação, a Bíblia diz que o Senhor vai estrondar o céu. A Bíblia diz que haverá, o sol vai perder o seu brilho, vai ficar tudo escuro, trevas, a lua vai sumir, também não terá brilho, as estrelas cairão do firmamento, elas se acabarão, e a Bíblia nos ensina que haverá um sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Vindo, por quê? Porque agora ele vai enviar os seus anjos, no versículo 31, e ele enviará os seus anjos com rigor, ou com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 cantos dos ventos, de outra extremidade do céu. Então, no milênio, quando o Senhor aparecer nas nuvens, a Bíblia diz que os anjos vão ajuntar todos os judeus em Jerusalém, lá no templo que foi construído, que será construído. Ele vai ajuntar. Então, por exemplo, aqui nós temos judeus no Brasil, que serão ajuntados, porque eles são escolhidos. Então, lá no milênio, será trevas, porque o sol, olha só, a Bíblia diz, o sol se escurecerá, ele vai perder, a lua perderá a sua luz, e as estrelas cairão do céu. Querido, então, até aqui, nós vamos parar aqui agora, até aqui no versículo 31, Deus está dando sinais. Até o versículo 24, né, Deus estava falando que já aconteceu. A partir do versículo 24, deixa eu ver se é isso mesmo, não, até o versículo 14 já se cumpriu. A partir do versículo 15 do capítulo 24 está se cumprindo, ou irá se cumprir, ok? Por exemplo, o capítulo 15, quando fala da abominação da desolação, já está a caminho. Por quê? Porque já estão fazendo o templo em Jerusalém, já estão preparando para fazer o templo, já estão preparando para ter acordo, já tem os utensílios tudo pronto, o novilho que será sacrificado, tudo está encaminhando para esse fim, para o fim do mundo. Para isso, querido, o judeu ele tem que estar atento. Então, ele está dizendo aqui, Mateus capítulo 24, do 4 até o 31, foram os sinais que o Senhor deu para os judeus, para que eles ficassem atentos e entendessem qual seria a volta do Senhor. Amém, querido? Então, essa é uma grande verdade. Fica mais fácil o nosso entendimento da palavra, fica mais fácil de você poder entender o que o Senhor está falando. Quero mostrar para você como eu marquei a parte aqui, bem marcadinho, entendeu? Destaquei cada sinal que o Senhor deu para o judeu, tá? Para o judeu poder entender tudo que o Senhor estava falando, ok? Olha o pastor John Richard, Thaís, olha o Denise, estão conosco aí. Deus abençoe vocês. Amém, querido? Quero parar por aqui. Já temos aí praticamente 1h10, né, de ensino. Nós estamos aprendendo junto aqui, né? E eu quero parar por aqui, tá? Quero orar com você. Espero que você possa ter aprendido que essa parte da Bíblia, né, ela foi direcionada para responder as 3 perguntas, né, que os apóstolos fizeram a Jesus. Primeira pergunta: quando será essas coisas? Que coisa? Que o templo seria destruído. Já foi no ano 70 pelo imperador Tito e o seu exército romano destruiu o templo. Já se cumpriu. Segundo, quando será a sua vinda? Que o Senhor vai voltar, porque ele diz: não me vereis mais até que digam, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Então, o Senhor deu sinais para os judeus. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós vamos falar dos sinais para a igreja, e para a igreja é maravilhoso. E por último, para os gentios. Amém, querido? Então, não esqueça, quarta-feira nós temos live aí, quero deixar para você aí o link, lá no nosso grupo fechado, a Escola de 5 Ministérios, né? Nós cremos e caminhamos pelos 5 ministérios, cremos que nesse último tempo, né, no tempo do fim, como diz lá em Atos 2:27, se eu não me engano, diz que o céu está retendo a Cristo para que se cumpra a plenitude da restauração de todas as coisas. Então, querido, nós cremos que os 5 ministérios têm sido restaurados, né? Os apóstolos, os profetas, os mestres. Lógico que nós não estamos atrás dos títulos, espero que os irmãos não busquem títulos, mas busquem a unção que cada um deles nos dá para a edificação do corpo, para a obra do ministério, para o aperfeiçoamento dos santos. Ok, querido? Então, querido, quero orar com você. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos cada irmão que está conosco agora,
que participou desse momento, dessa live, aprendendo a palavra. Que o Senhor traga a tua bênção, a tua palavra, a tua unção sobre eles, que traga o entendimento que está chegando os tempos dos fins. Nós devemos acelerar a palavra da graça, pregar sobre a graça e sobre o reino de Deus, para que as pessoas possam não estar iludidas com essa igreja perdida, essa igreja de Laodiceia, mas estar firme como a igreja de Cristo. Eu abençoo cada um deles, espero que tenha trazido entendimento, clareza e verdade ao coração. Nós possamos se encontrar na próxima live, adorando ao Senhor e aprendendo mais da tua palavra. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, tá? Estamos aí, Igreja do Amor aqui em Colorado Oeste. Desejo um abraço, um beijo, que você possa aprender mais. Temos um grupo do WhatsApp também, tá? Se você quiser estar participando conosco, vou estar postando aqui embaixo do link o grupo do WhatsApp, tá? Você pode estar participando com a gente também, tá? Cada dia mais aí aprendendo mais. Deixa eu postar logo aqui para você, para que você possa já estar entrando no nosso grupo fechado do WhatsApp também. Deixa eu buscar aqui, só um minuto. Aí você pode estar entrando, pastor, eu quero participar do grupo, quero aprender, quero... Lá eu posto, querido, lá eu posto, por exemplo, eu posto lá estudos bíblicos, eu posto lá, tá? Se você quiser aprender, tem os estudos bíblicos, você pode aprender, tá aí do WhatsApp, você pode entrar, tá? Posto lá estudos, posto lá palavras, e lá nós temos as nossas lives fechadas, né? Agora mesmo estamos falando sobre as duas alianças, e eu creio que na próxima semana já vamos entrar, né, livre do espírito do medo, como o Senhor venceu a morte, né, vencendo a concupiscência, querido, que é uma administração da concupiscência poderosíssima para a nossa vida, tá? Então tem muitas coisas para nós aprendermos lá, né? Vou ministrar a salvação em 3 etapas, né? A salvação, ela é uma salvação com duas, como eu posso dizer, com 2 características, com 3 etapas, tá? Então fica aí na paz, querido, Deus te abençoe, abraço Júnior, obrigado por estar comigo aí, obrigado aos irmãos, fica na paz em nome do Senhor Jesus, e até a próxima. Amém, queridos? Graça e paz. Deus abençoe vocês.